Olá, queridos irmãos e irmãs, por aqui nós seguimos estudando a Palavra de Deus e a pergunta de hoje é a seguinte: achei algo bem curioso na história de Gideão. Deus mandou que ele observasse como os homens do exército bebiam água e mandou ele escolher os que lamberam a água. Qual o significado disso? O que havia de tão especial nos homens beberem a água dessa forma? Muito obrigado, querido irmão. Muito interessante essa dúvida, gostei muito, vou responder em detalhes para vocês. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Palavra de Deus? Aproveite, coloque aqui nos comentários para a gente responder e a gente vai crescendo juntos aqui cada vez mais. Inclusive, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Você quer receber mais estudos? Nós temos publicado aqui de segunda a sexta às 15 horas para fazer parte da nossa comunidade gratuita aqui no YouTube de estudos. Clique aqui no botão inscrever-se, marque todas as notificações e dê sempre uma passadinha aqui no canal e veja os estudos do dia, ok? Se você não me conhece ainda, sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Então vamos lá para a minha lousa de explicações aprender mais desse tema, vamos lá? Vamos então ao estudo, texto na tela, Juízes capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam, preste bem atenção, lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda, ou seja, aqueles que não lamberam a água, se retire, cada um para o seu lugar. Texto interessante, e posso dizer a você que grande parte das pessoas que já leram esse texto não entenderam muito bem aquilo que Deus descreveu aqui e aquilo que Deus fez. Alguns textos bíblicos são realmente muito curiosos, né? E o significado deles está ligado ao contexto do que Deus queria que as pessoas aprendessem. Ou seja, Deus tinha propósitos aqui que nós chamamos de pedagógicos, de ensino. E também Deus queria que as pessoas fizessem determinadas coisas e cumprissem os propósitos dele. É muito interessante, então, conhecer esse contexto da história de Gideão. Nós vamos fazer isso e depois perceber e entender os objetivos de Deus. Vamos fazer isso também. E, claro, eu vou dar a minha opinião aqui da melhor interpretação dentro desse contexto. Vai ficar mais para o finalzinho. Então, assista até o final para que você cresça no conhecimento do Senhor. Comecemos então analisando o contexto dessa história desses homens lambendo a água. Por que esses homens estão ali naquele momento lambendo água? Vamos entender e relembrar para você que já conhece bem a história. Veja, Deus levantou Gideão para ser um juiz. É importante relembrar aqui que dentro do livro de Juízes, os juízes que são citados ali não são magistrados, aquele juiz que fica em um tribunal apenas julgando. Ali nós temos homens levantados como libertadores, que, claro, julgavam muitas vezes questões, mas que tinham foco de libertar de uma forma militar, guerreando, lutando, libertar o povo de Israel. E Gideão foi um daqueles que liderou o povo contra os inimigos que os afligiam. Nessa época, o povo que trazia maiores dores ao povo de Israel eram os midianitas, que era um povo inimigo de Israel. Observe o texto de Juízes 6, versículo 5. Pois subiam com os seus gados e tendas. Aqui nesse texto está falando de como agiam os midianitas, inimigos de Israel. E viam como gafanhotos, que é uma figura indicando, uma destruição. Eles vinham destruindo em tanta multidão, diz o texto, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para a destruir. Então observe que traziam muita dor, tristeza, dificuldade, falta de paz e um monte de outras coisas a Israel. É bom lembrar aqui que tudo isso estava acontecendo porque Israel abandonou a aliança com o Senhor. E ali, nas maldições da aliança, em Deuteronômio 28, nós temos previsto esse tipo de coisa acontecendo como punição de Deus ao abandono da aliança. No entanto, observamos também que nesse momento de grave aflição, o povo de Israel se arrepende e clama a Deus por ajuda. Isso está descrito ali em Juízes capítulo 6, versículo de número 7. Deus então levanta um juiz, um libertador chamado Gideão. Ele é chamado pelo Senhor e ele agrupa uma grande quantidade de guerreiros do povo
para lutarem então contra os inimigos midianitas. Observe o texto de Juízes 7, versículo 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arode. Então observe que eles estavam aqui diante de uma fonte de águas, ok? De maneira que o arraial dos midianitas, o acampamento dos midianitas, ele ficava para a região norte, no vale de fronte do outeiro ou da montanha de Moré. Então observe Gideão agrupando grande quantidade de pessoas. Aos olhos humanos, quando a gente observa um exército, quanto maior ele for, quanto maior esse exército for, quanto mais bem preparado, mais forte e com mais armas, mais confiança tem, não é verdade? De que conseguirá prevalecer contra o adversário, contra o inimigo. Porém, dentro desse contexto, Deus quer mostrar a Gideão e ao povo de Israel que eles seriam sim libertados, não por força de exército, mas pelas mãos do próprio Deus. Deus iria usar sim homens, no entanto, pouquíssimos homens, para que ficasse claro que a mão de Deus é quem estava libertando. Esse é o motivo principal de Deus escolher dentro desse contexto, então, apenas 300 homens para que fossem à batalha. Humanamente, não venceriam. Qualquer pessoa que olhasse 300 homens contra um exército gigantesco dos midianitas, diria, não vão vencer. Mas com Deus guerreando, eles venceriam. Bom, esse é o contexto da nossa primeira parte. Agora, a gente vai entender por que os que lamberam a água foram os escolhidos. Qual o objetivo de Deus em fazer isso? E também vou dar a minha opinião no final, diante das interpretações possíveis, ok? Então fique comigo, que vai ser bem interessante. E um recadinho para você que já me acompanha há bastante tempo aqui no YouTube, ok? As vagas do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa estão abertas. Olha, chegou a hora de você ampliar os seus conhecimentos. Eu vou te ensinar de Gênesis a Apocalipse em videoaulas. Primeiro comentário fixado aqui e na descrição desse vídeo tem um link. Visite a minha página, veja os detalhes e venha trabalhar, venha estudar junto comigo para a honra e glória do Senhor. Olha só, algumas hipóteses são levantadas para responder essa questão da questão de lamber a água. Já que o texto, de forma objetiva, clara, explícita, ele não explica isso em detalhes. Mas quando nós analisamos o contexto, o conhecimento da cultura, isso nos ajudará a desvendar essas possibilidades. Então eu tenho para você duas possíveis interpretações que eu vou te apresentar e na sequência vou te apresentar a minha opinião baseado no contexto de qual é aquela que se encaixa mais precisamente aqui, ok? Olha só. Primeira interpretação. Os mais atentos, preste bem atenção, os soldados então mais atentos foram aqueles que pegaram a água com as mãos e trouxeram à boca. Inclusive, vou explicar isso. Muita gente acha que eles abaixaram e ficaram lambendo a água como se fosse cachorro, mas não é isso que o texto diz. Fique comigo. É importante compreender que quando o texto cita que eles lamberam a água, não está dizendo que eles se abaixaram e lamberam diretamente ali naquela fonte. Se fosse isso, eles estariam no outro grupo, como eu vou mostrar daqui a pouquinho no texto. Por quê? Porque o outro grupo foi aquele que se abaixou de joelhos para beber. O texto aponta que eles pegaram a água com as mãos. Ou seja, eles se abaixaram sem se ajoelhar, se curvaram, pegaram a água com as mãos e trouxeram à boca. O que pode indicar, então, dentro dessa primeira interpretação, uma atitude de vigilância, de atenção, que demonstraria, então, que esses 300 homens que fizeram dessa forma eram os melhores homens, os mais bem preparados. Olha só o texto, Juízes 7:6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca. Então, preste bem atenção bem nessa parte. 300 homens. E todo o restante do povo que se abaixou de joelhos a beber a água. Então, se formaram dois grupos. O primeiro grupo, ele apenas se encurva, porque tinha que se abaixar para pegar de alguma forma, mas sem estar de joelhos, se curvaram, pegaram a água com as mãos e trouxeram à boca. Esses foram os 300. E o outro grupo se abaixou, ficou de joelhos e bebeu a água ali direto na fonte. Então, nessa primeira interpretação,
se pensa o seguinte: esses estavam mais atentos, porque eles não se abaixaram de joelhos e ficaram desprevenidos. Antes eles pegaram a água rapidinho e, olhando em todas as direções, puderam beber a água nas mãos. Mas temos ainda uma segunda interpretação, que diz o seguinte: não, os mais medrosos foram esses que pegaram a água com as mãos e trouxeram à boca, né? O texto diz que eles lamberam. Vamos entender? Olha só. Dentro desse ponto de vista, Deus queria escolher os piores homens, os que eram os mais medrosos, para que ficasse claro que Ele, o Senhor, é quem estava dando a vitória. Então pensam esses aqui, que dentro desse ponto de vista, esses 300 que pegaram a água com as mãos, eles levaram a água à boca rapidamente porque estavam desesperados, estavam medrosos, estressados a tal ponto que não conseguiam nem mesmo relaxar e beber água de forma habitual, que era se abaixando e bebendo ali dentro da fonte. Sendo assim, nesse ponto de vista, eles seriam os mais fracos, ok? Nessa ótica humana. E dentro do objetivo de Deus, foram ou teriam sido aqui os escolhidos para esse livramento. Bom, essas são as duas interpretações que são mais pensadas e pregadas e utilizadas. Agora eu vou dar para você a minha opinião, com um embasamento bíblico interessante. Eu vou ampliar um pouquinho mais o contexto aqui, para a gente entender qual a interpretação que é mais correta. Na minha opinião, a primeira interpretação que eu mencionei aqui, ela faz mais sentido. Por quê? Os mais medrosos, né? Lembra que a segunda interpretação, ela diz que aqueles 300 eram os mais medrosos, mas eles não eram. Os mais medrosos já haviam ido embora um tempo antes. Observe Juízes capítulo 7, versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, então está falando aqui, né, quem está aí com covardia, com muito medo, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha que interessante. Então os medrosos já haviam ido embora. Se o objetivo de Deus fosse usar os mais medrosos, então teria usado gente desse primeiro grupo que já havia sido despedido. Além disso, aqueles 300 escolhidos demonstraram grande garra e firmeza na batalha, o que não combina muito com homens medrosos e desesperados. Observe um pouquinho à frente essa citação desses 300, Juízes capítulo 8, versículo 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens, sim, esses mesmos, que com ele estavam, cansados, diz o texto, mas ainda perseguindo. Olha só, cansados da batalha, mas ainda perseguindo. Para mim fica claro então que esses homens não eram covardes. Fica claro que foi a quantidade de homens e não a qualidade deles o fator usado por Deus para demonstrar que Ele, o Senhor, é quem os estava libertando. Então, o foco está na quantidade, nos 300 homens, e não no fato de serem medrosos ou não. Esses homens aqui eram muito corajosos. Ninguém ousaria, vamos falar agora a verdade aqui, humanamente falando, despedir a maior parte do seu exército e ir para uma batalha com um exército inimigo muito poderoso só com 300 homens. Isso fica claro. Isso só foi feito porque havia a certeza absoluta que nós chamamos dentro da Bíblia de fé em Deus, a fé de que Deus os estava liderando de forma muito poderosa e já havia dado a eles, então, a vitória. Então, eles vão com muita ousadia. De qualquer forma, o modo como Deus quis separar esses guerreiros foi como essa forma diferente de beber água, ok? O que demonstra também pra gente uma soberania de Deus sobre todos os acontecimentos, até esses mais mínimos, como beber água. Tudo está no controle de Deus. Então, a meu ver, Deus escolheu esses 300 que lamberam a água porque eram, sim, os mais preparados, mas em pequeno número para demonstrar que a vitória vinha de Deus. E agora, estou fazendo um teste aqui com os meus leitores, né, com aqueles que têm visto as aulas. Se você chegou até aqui, comente agora, veja o vídeo até o final. Sim, comente aí nos comentários para que a gente provoque um pouquinho os irmãos que têm saído no meio do vídeo. Vamos puxar a orelha deles. Veja o vídeo até o final.
Coloque aí nos comentários. E para continuar a sua compreensão de mais Bíblia, já que nós estamos falando do livro de Juízes, Jefité, que foi também um juiz, assim como Gideão, ele sacrificou a filha a Deus? Ou ele proibiu ela de se casar para sempre? Eu explico tudo nesse vídeo aqui. Espero você aqui. Fica com Jesus.